Olá, pessoal. Me chamo Camila, sou especialista de educação profissional do Senai Espírito Santo e coordenadora metodológica do SAEP. Você já assistiu nossas aulas anteriores? Nesta aula, falaremos sobre as alternativas dos itens. As alternativas devem ser formuladas de forma objetiva, evitando ambiguidades e garantindo que o aluno compreenda o que cada uma expressa. Algumas dicas práticas são: tente usar frases curtas e objetivas. Use linguagem técnica. Certifique-se que as alternativas podem ser compreendidas rapidamente, sem releitura. Nesta aula, vamos analisar os itens aos poucos, junto ao conteúdo. Consegue perceber o problema dessas alternativas? As alternativas são muito parecidas e precisa ler com muita atenção todas para encontrar a diferença entre elas. Elas são muito longas e repetitivas, o que dificulta a leitura e compreensão rápida. Manter a estrutura das frases mais direta ajuda a leitura a fluir melhor e evita distrações desnecessárias. As alternativas precisam estar em conformidade com a estrutura do comando, mantendo concordância verbal, nominal e coerência lógica. Por que isso é importante? Porque evita que o aluno identifique a resposta correta apenas pela estrutura gramatical. Também garante que todas as alternativas tenham o mesmo formato, dificultando deduções indevidas. Mantém a clareza e a formalidade do item. Algumas dicas práticas. Certifique-se de que todas as alternativas possam ser lidas diretamente após o comando, sem soar estranho. Mantenha o mesmo tempo verbal e estrutura sintática. Evite mudanças súbitas entre substantivos, verbos ou frases completas. Cada alternativa deve fazer sentido por si só e não deve excluir ou depender de outras. Se uma alternativa for verdadeira, isso não pode invalidar ou confirmar outra alternativa, garantindo apenas que o conhecimento do aluno determine a resposta correta. Por que isso é importante? Porque evita que o aluno descubra a resposta correta apenas analisando as alternativas. Também mantém a objetividade e a validade do item. Impede que duas alternativas sejam possíveis respostas corretas. Algumas dicas práticas. Certifique-se de que a escolha de uma alternativa não afeta a validade das outras. Evite criar respostas que sejam complementares ou que se invalidem mutuamente. Revise o item, testando se as alternativas fazem sentido de forma isolada. Vamos a um exemplo prático. Existe uma técnica muito ensinada em cursinhos de exclusão de alternativas. Essa técnica consiste em analisar quais números aparecem com maior frequência nas alternativas e eliminar os que aparecem menos. Nesse caso, quando analisamos a primeira coluna de números, o número 15 aparece 3 vezes e o número 20 2 vezes. Assim sendo, podemos eliminar as alternativas em que aparecem o número 20. Eliminamos, então, as alternativas A e D. Na segunda coluna, o número 5 aparece 4 vezes e o número 10 apenas uma vez. Assim sendo, eliminamos a alternativa com o número 10. Eliminamos, então, a alternativa B dessa vez. Na última coluna, o número 5 aparece 3 vezes e o número 10 2 vezes.
Assim sendo, eliminamos as alternativas onde aparece o número 10. Ou seja, eliminamos a alternativa E. Sobra, portanto, a alternativa C como opção de resposta. Acredita que com essa técnica de chute eu acertei esse item? E assim é possível resolver, entre aspas, vários itens desse tipo. Isso acontece porque o item não foi elaborado pensando nas prováveis respostas dos alunos, ou seja, os prováveis cálculos que podem ser feitos. Esse tipo de item é feito apenas misturando os números e assim possibilita um chute com acerto. Quando isso acontece, não estamos avaliando a capacidade técnica do aluno, mas sim a capacidade de eliminação de respostas. Esse tipo de item não faz parte da metodologia SAEP. Ao formular alternativas, dê preferência a verbos e expressões impessoais, como considera-se, calcula-se, estima-se, determina-se. Evitar a utilização de palavras ou expressões repetidas e expressões do próprio comando. Vamos analisar um exemplo. Aqui no comando, o tipo de concreto que deverá ser utilizado é o... Aí fala, concreto protendido, concreto convencional, concreto autoadensável, concreto celular, concreto produzido in loco. Percebem que a palavra concreto já aparece no comando e não precisa se repetir em todas as alternativas? Assim, o correto é escrever apenas o complemento do concreto. Então, o comando e as alternativas devem ficar da seguinte maneira. O tipo de concreto que deverá ser utilizado é o protendido, convencional, autoadensável, celular, produzido in loco. As alternativas devem ser organizadas de forma estruturada e coerente, seguindo uma lógica para facilitar a leitura e evitar que a disposição das respostas influencie a escolha do aluno. Por que isso é importante? Porque facilita a leitura e compreensão das alternativas, evita que a posição das respostas gere pistas involuntárias para os alunos e garante uma apresentação mais organizada e profissional. Os tipos de ordenação lógica podem ser em ordem crescente ou ordem decrescente. Isso é válido para valores numéricos, tamanhos ou quantidades de caracteres escritos. Vamos analisar alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos as alternativas organizadas por ordem crescente de caracteres. Já no segundo exemplo, temos as alternativas organizadas por ordem decrescente de caracteres. Nesse caso, você pode optar pelo que achar melhor para o seu item. Já aqui, temos os valores organizados em ordem crescente ou decrescente, por quantidade de litros nesse caso. Tanto faz também, você escolhe o que é melhor para o seu item. Para o SAEP, não temos alternativas que são como essas, onde diz todas as anteriores ou nenhuma das anteriores. Nem alternativas desse tipo aqui, onde é indicado que as alternativas X e Y estão corretas ou incorretas. Quando o comando for uma frase incompleta, as alternativas devem ser estruturadas de forma a completá-la corretamente. A estrutura deve garantir que, ao ler o comando seguido de cada alternativa, a frase continue lógica e coerente. Nesse caso, as alternativas devem começar com letras minúsculas e terminar com ponto final, para manter a fluidez da leitura. Algumas dicas práticas. Leia o comando seguido de cada alternativa para garantir que a estrutura esteja correta. Em frases incompletas, mantenha a letra minúscula no início e ponto final no fim.
Evite repetições desnecessárias do enunciado nas alternativas para manter a clareza e a fluidez. Aqui podemos ver um exemplo claro de como fica o item. Observem que o comando não tem dois pontos no final dele. As alternativas começam com letras minúsculas e tem ponto final ao término de cada frase. E se o comando for uma pergunta? O comando deve terminar com um ponto de interrogação. As alternativas devem começar com letra maiúscula e terminar com ponto final, para manter a estrutura gramatical correta. As alternativas devem ter extensões semelhantes. Alternativas muito curtas ou muito longas podem indicar pistas sobre a resposta correta. O ideal é que todas tenham aproximadamente o mesmo tamanho, evitando chamar a atenção para uma determinada alternativa específica. Aqui podemos ver um exemplo de como o item fica. Observem que o comando tem uma interrogação no final e que cada alternativa começa com letra maiúscula. Quando o comando for uma pergunta e cada alternativa for construída somente com palavras ou números, cada uma deve começar com a letra maiúscula e não apresentar pontuação no final. Aqui temos um exemplo para observar como o item ficará. Certifique-se de que todas as alternativas estão no mesmo tempo verbal. Escolha um padrão, seja substantivo, preposição ou verbo, e mantenha esse padrão em todas as alternativas. Leia as alternativas em sequência para verificar se alguma destoa gramaticalmente. Os distratores são as alternativas incorretas, mas plausíveis, que desafiam um aluno a mobilizar seu conhecimento para encontrar a resposta certa. Eles ajudam a identificar erros comuns, evidenciando lacunas no aprendizado. Um bom distrator deve ser verossímil, ou seja, parecer possível, mas estar incorreto, relacionado ao conteúdo e livre de pistas que o tornem obviamente errado. Sempre devemos usar distratores realistas e que representem erros que podem acontecer caso o aluno não tenha domínio daquela capacidade. Vamos falar sobre a alternativa correta? O gabarito do item. A alternativa correta deve ser inequívoca, ou seja, não pode gerar dúvidas sobre sua validade. Deve ser baseada na capacidade aprendida, sem margem para interpretação ambígua. A alternativa correta não pode se destacar excessivamente em relação aos distratores. Deve ser elaborada com o mesmo nível de complexidade e estrutura que as demais opções. Alguns erros comuns que tornam o gabarito óbvio. Ser uma alternativa mais longa. Muitas vezes, a resposta certa contém mais detalhes, o que pode levar o estudante a escolhê-la apenas pelo seu tamanho. Uma outra coisa é o uso de palavras mais técnicas ou formais. Se a alternativa usa um vocabulário mais técnico, enquanto os distratores são mais simples, ela pode se destacar facilmente. Algumas dicas são: garanta que haja apenas uma resposta correta e bem definida, e mantenha o gabarito sem pistas visuais que diferencie dos distratores. Também evite alternativas que sejam óbvias por tamanho, vocabulário ou pela estrutura. Revise sempre as alternativas para garantir o equilíbrio e a coerência. Nesse exemplo, a alternativa A é a resposta correta,
mas podemos observar que todas estão relacionadas à mesma capacidade, que é o preparo do concreto. Observe que as alternativas foram posicionadas em ordem de tamanho de caracteres, sendo do menor para o maior. Mas poderia também ser o contrário. O que podemos observar de incorreto nessas alternativas? Elas induzem o estudante para a resolução óbvia do item. As alternativas A, B, C e D possuem a palavra apenas. Já a alternativa E é diferente, pois ela é mais atraente. É a única que possui a palavra todas. E esse é realmente o gabarito da questão. Vamos falar sobre os distratores agora. Cada alternativa incorreta deve fazer sentido dentro do contexto da questão. Devem estar no mesmo campo conceitual da alternativa correta, ou seja, relacionados ao tema da pergunta. Isso evita que a resposta correta se destaque por eliminação. Os distratores não devem enganar o aluno de forma artificial, mas sim testar o seu conhecimento real. Devem ser opções erradas, mas verossímeis, para que o aluno que ainda não domina o conhecimento possa cair num erro natural. Evite opções absurdas, exageradas ou sem relação com o tema. Aqui, os distratores são todos relacionados ao mesmo tema e não induzem qual é a resposta correta. Cada alternativa incorreta deve refletir erros comuns ou hipóteses de raciocínios que o aluno pode ter ao resolver aquela questão. Eles não devem ser aleatórios, mas sim estruturados para indicar em que etapa do aprendizado o aluno se encontra. Dessa forma, a análise das respostas ajuda a análise de resultados a identificar onde estão as dificuldades e quais conceitos precisam ser reforçados. Vamos analisar esse item. Vamos ler o contexto e o comando. Para a execução de uma cobertura com telha cerâmica, o orçamento apresentado abaixo foi calculado de acordo com os componentes propostos pelo TCPO, tabelas de composição de preços para orçamentos. A fim de estabelecer qual é o preço total dessa atividade, foi solicitado ao técnico em edificações que desenvolva no orçamento um resumo dos valores, escrevendo na última linha da planilha o somatório total da atividade. O comando: qual é o valor do somatório solicitado pelo técnico? O gabarito desse item é a letra C. Observe que na justificativa do gabarito foi indicado qual o raciocínio que o estudante teve para marcar aquela alternativa. Ou seja, nesse caso, ele realizou um cálculo corretamente. O estudante buscou informações corretas para realizar o cálculo, que são essas informações destacadas em verde. Na justificativa do gabarito, temos ainda o cruzamento da matriz que esse item pertence. Já nas alternativas erradas, apesar de estarem incorretas, foi apresentado o raciocínio que o aluno teve que o levou a marcar aquela opção. Não podemos dizer o porquê que aquela resposta está errada, mas sim o raciocínio que o aluno teve que o fez chegar àquela conclusão. Nesse caso, é necessário apontar o cálculo realizado para chegar naquela resposta errada. O mesmo acontece para todos os distratores. Apontamos o caminho seguido para encontrar a resposta incorreta. Justificamos o caminho seguido, mesmo que ele seja o caminho errado. Sempre apontamos o raciocínio do estudante.
E assim foram feitas todas as justificativas, sempre apontando o caminho seguido pelo estudante e não o porquê aquela resposta está errada. Parabéns! Você chegou ao final das nossas aulas sobre elaboração de itens. Esperamos que tenha uma excelente oficina.